Portanto, uma série de fatores sociais, fatores econômicos e culturais possibilita a construção de uma determinada forma de se descrever e compreender a realidade. Assim, deve-se sempre lembrar que uma ciência não é um dogma, por isso precisa ser lida criticamente. A psicologia, de um modo geral, e aqui no caso a psicologia do desenvolvimento, congregam uma série de teorias e diferentes compreensões sobre os fenômenos desenvolvimentais, muitas vezes contraditórios entre si e sem um consenso. Isso ocorre porque a psicologia está em desenvolvimento. A proposta da disciplina não é discutir ou explanar as diferentes teorias em suas complexidades, mas sim caracterizar as principais fases do desenvolvimento ao longo do ciclo vital, articulando-as com o contexto social histórico e cultural em que se inserem. Muitas teorias serão apresentadas com brevidade, outras serão privilegiadas em detrimento às demais. Cumpre destacar que esse recorte tem a finalidade de viabilizar o estudo inicial da disciplina, mas não esgota o assunto, tampouco representa a única versão possível. Por fim, a psicologia do desenvolvimento ciclo vital é uma disciplina que frequentemente suscita os alunos duas reações contraditórias, um encantamento ou um desencantamento. A primeira justifica-se o encantamento na medida em que se apresenta o estudo dos processos pelos quais os seres humanos se desenvolvem ao longo do tempo, ou seja, descreve fenômenos desenvolvimentais que são muito familiares e pelos quais em algum lugar, algum momento, o leitor se sentirá representado. Expõe a compreensão científica da vida cotidiana. Por exemplo, no período da adolescência, quem não se fez a seguinte pergunta: quem sou eu, hein? Ou ainda, nessa mesma fase, quem não apresentou um comportamento de confrontação ou um questionamento em relação aos pais ou da figura de autoridade, hein? A psicologia do desenvolvimento busca compreender qual é a origem desse padrão de desenvolvimento. O porquê dessas questões aparece nesse período da vida. A aplicabilidade da teoria incide sobre seres reais, como você, seus colegas, familiares e outros. Exatamente daí que decorre a segunda reação. O desencantamento associa-se à dificuldade em estabelecer a diferença entre o pensamento e o conhecimento, que é fruto do senso comum, e o conhecimento científico. Por ser uma disciplina que se aproxima muito mais das vivências pessoais, muitas vezes tem-se a impressão de que é muito fácil. Não é preciso estudar, basta partir do que você já sabe e etc. Essas ideias são completamente equivocadas. Muitos alunos ficam muito frustrados quando percebem que achavam que sabiam muito e constatam que seu conhecimento não tem uma fundamentação teórica e, portanto, é insuficiente para quem se propõe a estudar psicologia do desenvolvimento. É preciso se familiarizar com a língua científica e com a terminologia técnica, as dúvidas relativas a significados que precisam ser sanados com a consulta de dicionários ou vocabulários específicos. Do contrário, a leitura torna-se inviável. Outra dificuldade reside em compreender a múltipla influência e interdependência do processo desenvolvimental em seu contexto. Assim, a reflexão e a dúvida investigativa devem permear o seu estudo.